queridos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, módulo 4. Sou Marta Lopes, professora de matemática. E na aula de hoje vamos trabalhar com frações equivalentes. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nossa aula é digital, aí vocês podem acompanhar pela TV, pelo notebook, pelo tablet ou celular. Lembrando que nossa aula ficará registrada no YouTube, no canal Educa Recife. É bom vocês se inscreverem no canal Educa Recife, ativar o sininho para receber as notificações. Quando a aula for para o YouTube, você já é avisado automaticamente. Outro detalhe, não só nossa aula ficará no YouTube, como também as aulas dos outros professores de todas as disciplinas. Você pode acompanhar quantas vezes quiser e rever todos os assuntos. Pronto, mas antes de chegar no tema da aula de hoje, frações equivalentes, é necessário fazer uma revisão. Vamos relembrar o que é fração. O que vem à sua mente quando você escuta a palavra fração? Aqui nós temos a representação, numerador, denominador, partes utilizadas e partes iguais do todo. Fração. Fração é um modo de representar a razão entre dois números inteiros, onde o número que fica na parte de cima dessa fração, a gente chama de numerador. E o número que fica na parte de baixo, a gente chama de denominador. O que isso significa? Significa que eu tenho um todo, vou dividir esse todo em partes iguais. Aí a quantidade do todo dividido em partes iguais, ele vai ficar embaixo no denominador. E quantas partes eu vou utilizar desse todo que foi dividido em partes iguais, eu utilizo o numerador, fica na parte de cima. Vamos ver isso em números. Aqui eu tenho 3 círculos divididos em formas diferentes. Temos aqui o primeiro círculo dividido ao meio, o segundo círculo dividido em 3 partes iguais, o terceiro círculo dividido em 4 partes. Vamos ver quais são as frações que representam cada círculo desse. No primeiro círculo, eu dividi o todo é meu círculo, dividi em 2 partes iguais. Então, o denominador fica igual a 2. E aqui eu só pintei uma parte, só utilizei uma parte. Então, aqui representa a fração de 1/2. Utilizei uma parte do todo e dividi o todo em 2 partes iguais. No segundo exemplo, eu tenho o mesmo círculo dividido agora em 3 partes. O número de partes divididas foi igual a 3. E o número de parte utilizada, 2. Eu tenho aqui 2 partes pintadas de amarelo. E por último, o terceiro círculo foi dividido em 4 partes e utilizamos apenas 3. A fração aqui foi 3/4. Para o primeiro círculo, onde utilizamos a metade, ficou fração igual a 1/2. O segundo círculo, a fração ficou igual a 2/3. E, por último, ficou com a fração de 3/4. Feita essa breve revisão, vamos agora às frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte em relação ao todo, ou seja, a mesma quantidade. Traduzindo, uma fração é equivalente à outra quando ela representa a mesma quantidade desse todo. Vamos ver aqui algumas aplicações. Aqui é só uma imagem onde a gente tem o número 1, um dadinho representando o todo. Temos aqui 2 dados, cada um representando o meio. E tenho 4 dados, cada um representando 1/4. Aqui foi para ilustrar. Vamos nós. A primeira aplicação. Na gasolina comum são adicionados 2 litros de etanol. Etanol é o álcool combustível. E para cada 10 litros de gasolina, ou seja, em cada 10 litros de gasolina, eu adiciono 2 litros de etanol.
A nossa razão aqui, a nossa fração, vai ser 2/10. Aí a questão quer saber, então, quantos litros de etanol são necessários para adicionar em 50 litros de gasolina para manter a proporção? Repetindo, então, quantos litros de etanol são necessários para adicionar em 50 litros de gasolina para manter a proporção? Observe, aqui a gente dividiu etanol e gasolina. Para 2 litros de etanol, nós trabalhamos com 10 litros de gasolina. A questão quer saber quanto eu vou precisar adicionar de etanol em 50 litros de gasolina. Para encontrar esse número, a gente vai utilizar logo um artifício. Vai dividir 50 por 10. Dividindo 50 por 10, a gente encontra o número 5. 50 dividido por 10 é 5. Esse é o número que vamos trabalhar para poder encontrar a segunda parte do etanol. Aí aqui a gente repete a primeira fração, 2/10. A segunda vai ser igual a esse mesmo 2 multiplicado por 5. Ficará 2/10 igual a 2 vezes 5 sobre 50. Aí aqui nós temos que 2/10 é igual a 10 sobre 50. 2 vezes 5, 10. Resultado. Para cada 10 litros de gasolina, nós adicionamos 2 litros de etanol. E para 50 litros de gasolina, vamos adicionar 10 litros de etanol. Ou seja, essa fração 2/10, ela é equivalente à fração 10/50. Prontinho, 10 litros de etanol é a resposta para o nosso primeiro problema. Respondendo aqui a questão, quantos litros de etanol são necessários para adicionar em 50 litros de gasolina para manter a proporção? Encontramos o valor de 10 litros de etanol. Vamos agora para a segunda aplicação com frações equivalentes. 3 alunos do EJA 4, Educação de Jovens e Adultos, módulo 4, estão lendo o livro com 260 páginas, que a professora de português recomendou. Repetindo o problema. 3 alunos do EJA 4 estão lendo o livro com 260 páginas, que a professora de português recomendou. Roberta leu 2/5, Messia 3/4 e Severino 4/10. Os alunos que leram a mesma quantidade de páginas foram... Aqui a gente tem 3 alternativas. Na letra A, Roberta e Messia. Na letra B, Messia e Severino. E na letra C, Roberta e Severino. Aqui nós vamos separar o que a questão traz e o que a questão pede. Pronto, separamos aqui. Roberta, ela leu 2/5 do livro. Messia leu 3/4 do livro. E Severino leu 4/10 do livro. Aqui a gente vai descobrir qual a fração é equivalente à outra, ou seja, quem leu a mesma quantidade de páginas. Para a gente montar essa questão, a gente vai multiplicar cada fração que foi dada por 260. Por que a gente vai fazer isso? Pelo seguinte, 260 é o número total de páginas desse livro. Então, para você chegar ao número de páginas lidas, você vai multiplicar 2/5 por 260, para encontrar quantas páginas Roberta leu. Segundo passo, vai multiplicar 3/4 por 260,
que vai indicar a quantidade de páginas que Messia leu. E, por último, vai calcular 4/10 de 260, que vai corresponder ao número de páginas que Severino leu. Começando, 2 vezes 260 igual a 520 para Roberta. Para Messia, 3 vezes 260 é igual a 780. Para Severino, 4 vezes 260 é igual a 1040. Isso no numerador. E no denominador? No denominador, aqui a gente considera como se tivesse 1 embaixo do 260. Aí faz 5 vezes 1, 5. A mesma coisa aqui nesse 260, considera 1. 4 vezes 1, 4. Aqui a gente também considera 1. 10 vezes 1, 10. As frações que encontramos foram 520 sobre 5, 780 sobre 4 e 1040 sobre 10. Vamos ver agora quanto vai dar. Olhem, quando a gente divide 520 por 5, chega a um número de 104. Quando divide 780 por 4, chega a um número de 195. Dividindo 1040 por 10, chega a um número de 104. O que significam esses resultados? Significa o seguinte: Roberta leu 104 páginas do livro que a professora de português recomendou. Messia leu 195 páginas. E Severino leu 104 páginas. Aí a gente observa que Roberta leu a mesma quantidade de páginas que Severino. Significa que essa fração de Roberta, 2/5, ela é equivalente à fração de Severino, 4/10. Ambas correspondem a 104 páginas. Os dois leram 104 páginas. Atendendo a nossa questão, as frações equivalentes encontradas foram 2/5 e 4/10. Roberta e Severino, cada um leu 104 páginas do livro. Nossa questão, onde existiam 3 alternativas. Na alternativa A, Roberta e Messia. Alternativa B, Messia e Severino. E a alternativa C, que é a correta, Roberta e Severino, que leram a mesma quantidade de páginas. Agora eu vou deixar essa atividade para vocês. Observem atentamente. Aqui diz: observe o quadrinho abaixo e assinale a opção que conclui corretamente a discussão do casal. O casal está tendo aqui uma DR sobre 13º salário. Veja aqui o que diz o quadrinho, viu? O marido diz: só vou lhe pagar 4/10 do meu 13º salário para as suas compras de Natal. Aí a esposa responde: nada disso, quero 6/15 desse dinheiro. Pronto. O marido quer oferecer 4/10 do 13º dele para que a esposa faça as compras de Natal. Mas ela quer 6/15. Aí vem a questão. Vocês vão dizer, vão calcular aí, quem vai pagar o quê? E observa as alternativas. Na letra A eu tenho: essa discussão é inútil, pois as quantias são iguais. Letra B:
Ele está com a razão, pois ela quer muito mais dinheiro do que ele ofereceu. E tem a terceira alternativa, ela está com a razão, pois ele está oferecendo muito pouco dinheiro. Pronto, vocês aí vão calcular e assinalar a questão correta. Façam em casa, com tranquilidade. Qualquer dúvida, vocês podem rever nossa aula no YouTube, a qualquer momento, quantas vezes quiser. Tudo bem? Forte abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus e continuem estudando. Tchau, tchau.